Você já percebeu que nós temos tigres de 300 quilos, leões gigantescos, jaguares que esmagam crânios, mas não existe nada parecido com um super-lobo de 300 quilos caçando pela floresta? Por que a natureza criou grandes felinos, mas não grandes lobos? O que está impedindo um lobo de virar o tigre das pradarias? A resposta envolve física, energia, evolução, história da Terra e até o papel secreto que os humanos tiveram nessa história. Segura essa. Já existiram lobos gigantes no passado, mas eles sumiram. Enquanto isso, os felinos gigantes continuaram dominando vários ecossistemas. Então a pergunta certa não é só: por que não existem grandes lobos hoje? Mas por que os grandes lobos perderam o jogo que os grandes felinos ganharam? E é isso que a gente vai destrinchar agora. Capítulo 1. O paradoxo do corpo gigante. Vamos começar pelo básico. Por que ser grande é uma vantagem, mas também um problema enorme? Parece óbvio que um animal maior é mais forte, mais resistente e mais difícil de matar. Um tigre adulto não tem praticamente nenhum predador natural saudável. Um lobo, por outro lado, precisa do grupo para enfrentar presas grandes e se proteger. Só que o corpo não cresce de forma justa. Quando você aumenta o tamanho de um animal, o peso cresce muito mais rápido do que a força dos músculos e dos ossos. Isso vem de uma regra da física. O peso cresce com o volume. A força cresce com a área. Em linguagem simples, se você dobrasse o tamanho de um lobo em todas as dimensões, ele ficaria 4 vezes mais forte, mas 8 vezes mais pesado. Dá para imaginar o problema nas pernas, nas articulações, na capacidade de correr. Agora pensa no estilo de vida de um lobo. Lobo é corredor, é maratonista. Ele não depende de um ataque curto e fulminante, como um felino. Ele persegue, cansa, coordena com a matilha. Um lobo de 300 quilos simplesmente não conseguiria fazer isso. O corpo dele quebraria antes da presa cansar. Já um tigre de 300 quilos faz o contrário. Se esconde, dá um sprint curto e usa a massa gigante em um único impacto devastador. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais curiosa. Isso significa que o motivo de não existirem grandes lobos não é só falta de chance evolutiva. É um limite físico e energético do estilo de vida canino. Mas isso ainda não explica por que não surgiram lobos gigantes super adaptados a outro estilo de caça. A resposta começa a aparecer quando a gente olha para a forma de matar. Capítulo 2. A diferença mortal entre caçador de resistência e caçador de explosão. Felinos, em geral, são especialistas em uma coisa: matar rápido. Garras afiadas, caninos enormes, força concentrada no pescoço e nos membros anteriores. Leões, tigres, leopardos, todos seguem um padrão: aproximação silenciosa, explosão de velocidade, derrubar a presa e sufocar. Lobos, e a maioria dos canídeos, seguem outra filosofia: desgastar a presa. Eles não dependem de um único golpe perfeito, e sim de perseguição prolongada, mordidas repetidas, coordenação em grupo. O corpo deles é feito para economizar energia durante corridas longas, não para investir tudo em um salto de alguns segundos. Agora, imagina esses dois estilos em corpos cada vez maiores. Um felino maior ganha mais impacto, mais força para derrubar e segurar uma presa grande. Um tigre gigante pode derrubar um búfalo com um único ataque bem-sucedido. O investimento de energia é alto, mas a recompensa também. Uma única caça pode alimentar o predador por dias. Um super-lobo gigante, por outro lado, teria um problema sério. Correr longas distâncias com muito peso é energeticamente caro demais. Ele teria que comer muito mais, com muito mais frequência, para manter aquele corpo. Só que a técnica dele de caça não escala bem com o tamanho. Quanto maior, pior para corridas longas. O estilo de caça canino começa a entrar em conflito com a ideia de gigantismo. Mas tem um detalhe a mais que quase ninguém presta atenção. Felinos caçam majoritariamente sozinhos ou em grupos pequenos, com ataques curtos. Lobos dependem muito da cooperação e de vários indivíduos. Em vez de criar um lobo gigante, a evolução parece ter preferido criar vários lobos médios bem coordenados. Isso é muito mais eficiente para o tipo de caça deles. E aqui surge a primeira grande pista. Talvez os lobos não ficaram gigantes porque não precisavam. A vantagem deles estava na matilha, não no tamanho individual. Mas se é só isso, como explicar que já existiram canídeos grandes no passado, como o famoso lobo gigante? O que deu errado com eles? Capítulo 3. Fantasma do lobo gigante
e o peso da história. Sim, já existia um animal chamado lobo gigante, o famoso Dire Wolf, que viveu nas Américas durante o Pleistoceno. Ele era maior e mais pesado que os lobos cinzentos de hoje, com mandíbulas poderosas, adaptado para caçar herbívoros grandes como cavalos selvagens, bisões e preguiças gigantes. Então, por algum tempo, os grandes lobos realmente existiram. O problema é que o mundo deles desapareceu. No fim da última era do gelo. Várias presas grandes foram extintas. As megafaunas mudaram, o clima mudou. E, como se não bastasse, os humanos chegaram com tecnologia, armas e estratégias que transformaram completamente os ecossistemas. Quem dependia de presas gigantes e tinha um corpo pesado começou a perder espaço. Enquanto isso, outros canídeos mais leves, mais flexíveis na dieta e no comportamento, conseguiram se adaptar. O lobo cinzento moderno é mais versátil, consegue caçar em grupo, mas também explorar carniça, presas menores e até lixo humano. Ele é uma espécie de tamanho médio otimizado para a flexibilidade ecológica. E os felinos gigantes? Por que não sumiram todos? Alguns sumiram, sim. Leões americanos gigantes, tigres dentes de sabre e outros grandes felinos pré-históricos desapareceram juntos com a megafauna. Mas alguns grandes felinos modernos sobreviveram porque conseguiram se adaptar a presas ainda grandes, o suficiente para sustentar seus corpos, como cervos, javalis, búfalos e outros herbívoros de médio a grande porte. Se você ainda está comigo, agora vem um ponto essencial. Os grandes felinos que sobraram ocupam nichos muito específicos e delicados. Eles são poucos, espalhados e extremamente vulneráveis a mudanças. A verdade é que a era dos grandes predadores está em declínio. Os grandes lobos foram só uma das primeiras baixas. Mas ainda fica uma dúvida no ar. Se o problema foi só a falta de presas grandes, por que a evolução não reinventou grandes lobos em outros contextos, como fez com os felinos em diferentes regiões do mundo? Capítulo 4. Forma de corpo, mordida e a matemática da eficiência. A resposta começa a aparecer quando olhamos com lupa para a anatomia básica de felinos e canídeos. Mesmo quando têm o mesmo peso, um lobo e um felino grande usam o corpo de maneiras muito diferentes. Felinos têm corpos compactos, musculosos, com membros relativamente curtos e grossos, perfeitos para a explosão de força. As escápulas são altamente móveis, permitindo grande amplitude de movimento nos membros anteriores. A coluna é flexível e funciona como uma mola, ajudando em saltos poderosos. Isso faz com que, ao crescer de tamanho, eles consigam manter uma boa capacidade de explosão, mesmo com o aumento de peso. Lobos, em contraste, têm pernas mais longas, corpo mais alongado, peito mais estreito. Isso é perfeito para a corrida de longa distância, mas não é tão bom para carregar massas extremas. Se você aumentar o lobo demais, as pernas longas passam a sofrer absurdamente com a carga, o impacto nas articulações aumenta e o risco de lesões cresce. Tem também a arcada dentária e o crânio. Felinos têm caninos longos e fortes. Um predador gigante que precisa matar rápido com um único golpe se dá melhor com um projeto felino de cabeça e pescoço do que com um projeto canino. Ou seja, se a evolução pensar em construir um predador de 250, 300 quilos para caçar presas muito grandes com ataques curtos, o design felino é mais eficiente. O design canino chegaria num limite mais cedo. Mais problemas de locomoção e menor eficiência em matar rapidamente. O mais interessante é que isso não impede que existam canídeos maiores que um lobo comum. Já tivemos espécies como o lobo terrível e até hoje temos animais como o lobo do Himalaia, maior que outros lobos, ou cães mastins bem pesados, mas reparar que nenhum deles chega perto do tamanho de um tigre ou de um leão mostra que existe uma espécie de teto estrutural para o modelo canino, enquanto o modelo felino consegue ir além. E isso nos leva a outra camada, a da competição ecológica. Porque não basta poder crescer, é preciso ter espaço e vantagem para isso. Capítulo 5. Quando o nicho já está ocupado, o jogo muda. Imagina um ecossistema como um prédio. Cada andar é um tipo de nicho: caçador de insetos, caçador de pequenos roedores, caçador de herbívoros médios, caçador de grandes herbívoros. Não faz sentido duas espécies dominarem exatamente o mesmo andar por muito tempo. Uma tende a ser mais eficiente e empurrar a outra para outro nicho ou para a extinção. Nos ambientes em que felinos e canídeos coexistem, geralmente você vê um padrão.
felinos dominam os nichos de predadores solitários de emboscada, especialmente de grande porte. Canídeos tendem a ocupar os nichos de caçadores de grupo, generalistas, oportunistas, muitas vezes de tamanho médio. Se uma linhagem felina já está ocupando o nicho de superpredador gigante em uma região, fica muito difícil para uma linhagem canina gigante se estabelecer ali. Ela vai competir pelas mesmas presas, pelo mesmo espaço, e na maioria dos cenários perder em eficiência. O felino gigante mata mais rápido, com menos energia por ataque bem-sucedido. O canídeo gigante gastaria mais energia perseguindo e teria maior risco de lesões. Já nos lugares onde os grandes felinos desapareceram, como em algumas partes do mundo, o que acontece? Os canídeos até se expandem um pouco, mas não crescem até virar monstros de 300 quilos. Em vez disso, eles aumentam a área de atuação, mudam o comportamento, exploram mais tipos de presa. O ganho não vem pelo tamanho, vem pela inteligência social e pela flexibilidade ecológica. Se você ainda está comigo, agora vem uma das conexões mais importantes. Essa diferença de estratégia entre ficar gigante e altamente especializado e manter tamanho médio. E ser extremamente flexível é o que determina ser extremamente flexível é o que determina quem recebe. Aqui, os lobos levam vantagem, não em tamanho, mas em sobrevivência a longo prazo. Capítulo 6. Especialistas gigantes contra generalistas inteligentes. Grandes felinos são especialistas. Eles precisam de territórios amplos, presas relativamente grandes, habitats minimamente preservados. Eles são como carros de corrida, incríveis em desempenho, mas exigentes, frágeis e caros de manter. Lobos, por outro lado, são generalistas. Comem desde grandes cervos até pequenos roedores, carniça, restos humanos, lixo. Conseguem viver em florestas, campos abertos, áreas frias, regiões montanhosas e até em zonas próximas a humanos. São como carros populares robustos. Não são os mais rápidos em pista, mas vão a quase qualquer lugar e sobrevivem a quase qualquer coisa. Agora, pensa numa espécie de lobo gigante extremamente especializado, dependente de presas enormes e de ambientes muito específicos. Em um mundo em constante mudança climática, perda de habitat e interferência humana, quem você acha que dura mais? O especialista gigante ou o generalista médio? A evolução não quer criar animais incríveis. Ela quer criar animais que persistem. Grandes felinos são incríveis, mas muitos deles estão na beira da extinção. Já os lobos, mesmo perseguidos, caçados e envenenados, continuam aparecendo em novos lugares, se adaptando, recolonizando áreas. Aqui entra um detalhe intrigante. Talvez o motivo de não vermos grandes lobos hoje não seja que eles não conseguem existir, mas que eles não valem a pena evolutivamente no contexto atual. O custo de ser um canídeo gigante é alto demais em comparação com a vantagem de ser um canídeo médio extremamente adaptável. Mas tem mais uma peça nesse quebra-cabeça que não dá para ignorar. Nós, os humanos, são personagens centrais nessa história, principalmente quando olhamos para os últimos milhares de anos. Capítulo 7. O fator humano. O humano preferiu o lobo médio ao lobo gigante. Quando os humanos modernos se espalharam pelo planeta, eles não só caçaram grandes herbívoros, como também interferiram diretamente nas populações de grandes predadores. Animais grandes, perigosos e que competiam por presas com os humanos tendiam a ser perseguidos com mais agressividade. Agora, imagine o destino de um hipotético superlobo de 250 quilos vivendo lado a lado com grupos humanos armados com lanças, depois arcos, depois armas de fogo. Esse bicho seria um alvo prioritário. Ele representaria um risco maior, exigiria presas maiores e ocuparia territórios amplos, frequentemente em conflito com áreas que humanos também desejavam. Já o lobo de tamanho médio tinha uma carta na manga. A possibilidade de se aproximar dos humanos de outro jeito, deixar de ser só competidor e virar parceiro. Comportamentos sociais, comunicação complexa, capacidade de cooperação e de leitura de sinais sociais permitiram algo que nenhum grande felino fez com a mesma profundidade. A domesticação. O lobo médio adaptável, com tamanho gerenciável, virou o cão. E aqui acontece uma das maiores viradas evolutivas da história. Em vez de surgir um superpredador canino gigante, surgem dezenas, depois centenas de raças de cães moldadas por humanos.
Nós selecionamos desde cães minúsculos até cães enormes, como o dog alemão ou o mastim inglês, mas mesmo os maiores ainda ficam muito abaixo do peso de um tigre adulto e têm limitações claras de mobilidade e saúde quando ficam pesados demais. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. A domesticação foi, de certa forma, uma anti-rota para o gigante. Em vez de seguir o caminho de se tornar um predador cada vez maior, o lobo se dividiu em duas rotas principais: o lobo selvagem adaptável e o cão doméstico multiforme, com enormes variações, mas sem pressão nenhuma para virar um monstro predador solitário do topo da cadeia. Enquanto isso, nenhum felino seguiu um caminho tão profundo de domesticação e cooperação ampla como os cães. Os gatos domésticos até existem, mas são caçadores de pequeno porte, e os grandes felinos continuaram gigantes, solitários e altamente especializados. O caminho estava aberto para manter, em alguns lugares, leões e tigres de grande porte, mas totalmente fechado para a evolução natural de um lobo-tigre. Capítulo 8. Se um dia surgisse um lobo gigante, ele realmente funcionaria? Agora vamos fazer um exercício mental. Imagina que, por algum motivo, começa a evoluir uma linhagem de lobos cada vez maiores. O que teria que acontecer para esse lobo gigante dar certo? Primeiro, seria necessário um ambiente com presas grandes e abundantes, relativamente estáveis por milhares de anos. Segundo, seria preciso pouca competição de grandes felinos. Terceiro, seria necessário que essa linhagem de lobos alterasse seu estilo de caça, confiando menos em longas perseguições e mais em emboscadas curtas ou coordenação brutal com a matilha. Mesmo assim, ele toparia com limites físicos. Pernas longas demais e corpo alto dificultam suportar toneladas de impacto em corridas e lutas. A mordida teria que ser redesenhada para funcionar como uma arma de morte rápida, parecida com a dos grandes felinos. E por fim, em algum momento, humanos provavelmente apareceriam no cenário e veriam nesse animal um concorrente perigoso demais. A verdade é que, em quase todos os cenários possíveis, é mais eficiente a evolução produzir um felino maior do que um canídeo maior para ocupar o topo dos predadores solitários e, para o nicho de predador cooperativo de resistência, o lobo de tamanho médio já é praticamente ideal. O mais interessante é olhar para outros canídeos, como hienas, que às vezes são confundidas com cães. Hienas são poderosas, com mandíbulas fortíssimas. Algumas espécies caçam em grupo, mas, de novo, não atingem massas como as de tigres e leões. Há um padrão claro. Mamíferos carnívoros terrestres gigantes com estilos de caça baseados em explosão tendem a ser felinos ou parecidos com felinos, não cães turbinados. E isso nos leva ao ponto mais profundo de todos. A própria forma como a evolução preenche nichos não favorece a existência de um lobo do tamanho de um tigre. Não porque seja impossível em teoria, mas porque, na prática, quase sempre existe uma opção melhor. Capítulo 9. O verdadeiro motivo oculto por trás da pergunta. No fundo, quando a gente pergunta por que existem grandes felinos, mas não grandes lobos, a gente está tocando em algo maior. A evolução não é um concurso de quem consegue criar o monstro mais impressionante, mas um jogo de equilíbrio entre forma, função e ambiente. Felinos gigantes são como obras-primas altamente situacionais. Eles brilham em ambientes específicos, com presas grandes, espaços amplos e pouca interferência humana. Eles são espetaculares, mas frágeis diante das mudanças. Lobos, por outro lado, representam outro tipo de sucesso evolutivo, o da resiliência, tamanho médio, corpo otimizado para a corrida eficiente, dieta flexível, comportamento social sofisticado, capacidade de se adaptar a diferentes habitats e até de entrar na vida humana como parceiro. Eles não ganharam o troféu de maior predador terrestre, mas ganharam o troféu de sobrevivente versátil. Se você ainda está comigo até aqui, repara como a resposta mistura várias camadas. A física limita o crescimento de um corredor de longa distância muito mais do que de um saltador de explosão. A anatomia felina é simplesmente mais eficiente para o papel de predador gigante solitário de emboscada. A ecologia distribui os nichos de forma que felinos dominam o topo e canídeos dominam a versatilidade. A história da Terra mostrou que grandes canídeos até surgiram, mas caíram quando a megafauna sumiu. Os humanos reforçaram esse cenário ao pressionar grandes predadores e transformar lobos em cães. Conclusão: o que essa história diz sobre o futuro dos grandes predadores? No fim das contas, existem grandes felinos e não grandes lobos porque o projeto felino venceu a competição pelo nicho de superpredador especializado.
Enquanto o projeto Lobo venceu pelo nicho de predador versátil, cooperativo e resistente às mudanças, os felinos gigantes são os gladiadores impressionantes da natureza, que dependem de arenas perfeitas para lutar. Os lobos são os estrategistas de guerrilha, adaptáveis, inteligentes, dispostos a mudar de tática para sobreviver. Se a Terra continuar mudando como está, com habitats se fragmentando e grandes presas desaparecendo, o futuro dos superfelinos é incerto. Muitos já estão criticamente ameaçados. Os lobos, por outro lado, provavelmente continuarão aí, mudando rotas, ajustando comportamentos, talvez se aproximando ainda mais dos humanos, direta ou indiretamente. Agora eu quero saber de você, depois de entender toda essa lógica de física, evolução, ecologia e história. Você acha que valeria a pena, algum dia, a humanidade tentar criar artificialmente um superlobo gigante via genética ou seleção? Ou será que mexer nisso seria ignorar justamente o que torna os lobos tão bem-sucedidos? O equilíbrio entre tamanho, inteligência e adaptabilidade? Se esse tipo de viagem pelo lado oculto da evolução te faz enxergar os animais de outro jeito, comenta o que você mais gostou dessa história, compartilha com alguém que ama biologia e comportamento animal. E já se prepara, porque no próximo vídeo a gente pode explorar outro paradoxo da natureza que parece absurdo à primeira vista, mas faz todo sentido quando você conecta os pontos.